Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a cobertura televisiva dos Jogos Olímpicos. A André falou aqui no primeiro bloco sobre o fato da medalha ou das medalhas de ouro, né, das conquistas do judô, serem decisivas para uma cobertura mais intensa e a consequência disso também é uma expansão do judô brasileiro pelo mundo, é isso? O judô é uma modalidade já de tradição, né, em Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, em trazer medalhas, né? Só que a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje. Antes os atletas apareciam nessa época, né? Eram mais divulgadas as medalhas nessa época. Hoje não. Hoje o judô tem uma estrutura, é feito um trabalho que tem atleta todo mês competindo fora, né? Europa, então tem uma estrutura por trás disso. Então é mais acompanhado, então durante o ano aparece todo dia você liga a TV, você vê final de semana, né? Geralmente que é competição. Você vê atleta ganhando medalha fora do Brasil. Então por isso hoje, com a estrutura, com o trabalho que é feito, que a confederação realiza, a gente tem essa força, o judô tem essa força, né? Para aparecer mais, com certeza que é pelo resultado, né? Pelas medalhas. E também o fato de que, ao serem divulgados, passam a levar para o telespectador um conhecimento sobre a modalidade que, às vezes, é distante. O judô talvez nem tanto, porque já é mais divulgado, mas há modalidades, eu estava lembrando aqui no intervalo, nos Jogos Olímpicos de Inverno, né? Modalidades absolutamente desconhecidas que chegaram ao Brasil, que fizeram até sucesso, aquela que é com a vassourinha, o curling, que foi um sucesso aquilo. Os Jogos Olímpicos de Inverno, eles entram como uma grande curiosidade aqui para o Brasil, né? Porque realmente não tem o menor apelo, mesmo como torcida, porque absolutamente. O Brasil não tem... Então, mas entra como uma curiosidade, em alguns momentos pode dar alguma boa audiência, pode trazer novos telespectadores para Record, por exemplo, que foi quem estava transmitindo também esses Jogos Olímpicos de Inverno. Porque faz parte da negociação com o Comitê Olímpico Internacional. No momento que você compra os jogos, você compra os jogos de verão, você compra os jogos de inverno. Quando os Jogos Olímpicos de verão é que são os mais importantes, porque envolve todos os países, sejam aqueles que só têm esporte de verão, sejam aqueles que têm esporte de inverno. Porque envolve todos os esportes, todas as modalidades que são universais, incluindo futebol, atletismo, natação, que são os esportes dos mais antigos e os que mais atraem atenção em torcedores do mundo inteiro. O judô também entra nessa daqui, o judô principalmente aqui no Brasil, porque é dos que tem mais medalhas olímpicas para o Brasil. O Brasil não tem mais que 50 medalhas olímpicas. E o judô é que tem mais? Não tem judô, vela agora. Agora é a vela. É a vela, judô, atletismo e natação. Então, o Brasil não é uma potência olímpica. Então, por que será que a gente tem que brigar tanto, gastar tanto dinheiro para as TVs, no nosso caso, para brigar para trazer esses direitos para cá? Porque é um dos maiores espetáculos esportivos do mundo. Se você comparar com a Copa do Mundo, então quem trabalha com esporte tem que ir atrás disso como negócio e como comprometimento com seus próprios assinantes. No caso da ESPN, é o comprometimento nosso com os nossos fãs de esporte. Então nós temos que obrigatoriamente ir atrás desses direitos e mostrar para as pessoas. E nós, desde o começo, essa já é a 5ª Olimpíada que nós vamos transmitir, desde o início da nossa existência aqui no Brasil. Desde o início, nós sempre tivemos o comprometimento com completa informação das pessoas que vão trabalhar na cobertura desse evento. Para fazer isso, nós convidamos especialistas e atletas para ir dar palestras para os nossos repórteres, para os nossos editores, para os nossos câmeras, para todos vão lá. Do judô, por exemplo, nosso grande amigo e palestrante é o Douglas Vieira, o Walter Carmona também estão sempre participando lá com a gente, dando muitas dicas para dizer como transmitir bem o que está acontecendo no tatame, por que aquilo é um ponto, esse é uma punição, o que significa os movimentos dos juízes e tudo mais. Isso para todas as modalidades. Então, primeiro isso, o comprometimento nosso para o fã do esporte é toda a informação completa, infraestrutura melhor possível para que os nossos profissionais viajando no local possam ter as melhores condições possíveis de trabalho por lá também. E isso, claro, tentando adequar dentro de um orçamento, do budget, porque nem todo mundo tem os 100 milhões
que a TV Record tem para gastar num evento como esse. E, em terceiro lugar, um comprometimento total de toda a equipe voltada para esse grande evento, porque é isso que vai dar realmente a atenção e o respeito que o fã do esporte precisa. Porque se ele é assinante de um canal especializado em esporte, se ele paga por aquilo, ele tem que receber o melhor por aquilo. E é por isso que as TVs, principalmente a ESPN, quando eu digo os canais ESPN, por isso que nós, como canal de televisão, nos empenhamos tanto em ter esses direitos e ter a garantia de que vamos passar isso da melhor forma possível para o nosso telespectador. Esse é o nosso trabalho. Isso é o que diferencia. Nós jamais vamos interromper uma programação, ainda que seja uma final de tiro com arco ou de badminton, ou qualquer que seja que a gente esteja no ar, para colocar qualquer outro tipo de programação, porque nós não temos outro tipo de programação, nós somos especializados naquilo. Se a Record decide botar algum outro tipo de coisa, são interesses comerciais, é porque não é um canal especializado em esporte, mas também vai fazer é o que eles esperam para poder realmente dar um upgrade na programação, mas eles também têm os compromissos comerciais dele, então eles vão fazer o que melhor lhe adequa. Mas também acredito que, como o André falou, que vai ser uma transmissão um pouco mais generalizada, porque para atingir um público muito maior. O que também tem a ver com a própria posição das duas TVs, né, por exemplo, ESPN e Record no mercado. Uma é especializada, a outra é mais generalista. É apenas que a grande parte da população brasileira ainda não possa assistir aos canais pagos e a ESPN, no caso. Olha, nós ouvimos aqui, sobre essa questão também, nós ouvimos aqui um professor de educação física, o professor Flávio Dalmanto. Vamos ouvi-lo e a gente continua a conversa. É muito importante a transmissão dos Jogos Olímpicos pela TV, porque proporciona à população brasileira, principalmente aqueles que gostam de esportes, que tomem conhecimento de outras modalidades do esporte. Porque você vê, a gente só fala futebol, basquete, vôlei, os tradicionais. E aí você tem a chance de tomar conhecimento dessas outras modalidades esportivas, que são importantes, como polo, como natação sincronizado, nado sincronizado, e faz com que isso seja desenvolvido na população. A transmissão dos jogos também faz com que ocorra esse estímulo para a população, fazendo com que ela, através de assistir aos espetáculos esportivos, crie o hábito, né, de praticar atividade física e atividade esportiva. Então é muito importante essas transmissões. Vocês acham que é uma relação entre uma transmissão de uma Olimpíada, por exemplo, e um aumento de praticantes logo em seguida de determinadas modalidades que foram sucesso, ocuparam mais espaço? Sim. No caso do judô, por exemplo? Com certeza. No dia seguinte, termina o jogo, já tem gente lá na academia. Eu me lembro em 92, quando o Rogério foi campeão olímpico, eu também participei da Olimpíada. E, nossa, foi uma... ele é de Santos, eu também sou de Santos, foi uma febre. Todo mundo só falava em judô. Então, assim, com certeza atrai bastante novos praticantes, aumenta o número de praticantes, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que a divulgação é tudo, né? Então, assim... Quando tem um brasileiro, você tem um exemplo brasileiro a ser seguido. Porque no futebol você tem dezenas de exemplos a ser seguido, mas pega judô, pega o tênis, lembra quando o Guga foi disputar a primeira final dele em Roland Garros, o estouro de molecada começando a procurar. O tênis foi impressionante, porém você tem esse entusiasmo inicial, você tem a contrapartida que não é tão otimista assim. Se você não continua com resultados, se o seu herói não continua fazendo atos heróicos, o número de praticantes também cai. Eu acho que você toca numa questão interessante, que é o seguinte: Jogos Olímpicos são um grande evento. E evento é eventual, né? Ele acontece num determinado momento e acaba. Ele não tem nada a ver com processo contínuo, né, de formação de jovens, de prática de jovens. Essa relação é complicada, né? A Kitty falou uma expressão aqui que tem muito a ver com essa metáfora, né? Enquanto que o contínuo é o atleta, o eventual é o herói. E a mídia está muito disposta a encontrar o herói da vez. A Kitty falou do Guga, a gente tem outros
tenistas, o Brasil vai com 4 tenistas para Londres, por exemplo, mas nenhum deles, o Thomas Bellucci é o melhor, que está melhor ranqueado, mas ele não aparece, enfim, ele não é um tenista que vence torneios da ATP, por exemplo, porém ele é um atleta. Ele se esforça, ele entrou na disputa da modalidade que ele escolheu e vai competir e vai, como atleta, buscar sempre o melhor resultado. O atleta tem essa questão da continuidade. Agora, o que a mídia está de olho? A mídia está de olho no Romarinho, né? A mídia está de olho no Guga, a mídia está de olho no medalhista que vai subir no alto do pódio, né? E é uma coisa muito efêmera. A questão do herói é muito efêmera, mas é o que dá audiência, é o que faz barulho. Mas a gente tem uma coisa, são duas coisas diferentes também que a gente fala. Né? Mídia está atrás da notícia, está atrás do que vai dar audiência, está atrás a mídia está atrás do seu negócio. Ruim, né? A formação, o processo do atleta e tudo mais, ela é uma responsabilidade não de mídia, mas das confederações, dos clubes. Mas a mídia não devia, ao longo entre, por exemplo, a Olimpíada e outra também, trabalhar, dar de cobrir? Mas é isso que eu te digo. Cada um faz dentro do negócio que ele faz. No caso da ESPN, dos canais ESPN, seja Olimpíada, seja Jogos Abertos do Interior, seja Jogos Pan-Americanos, seja qualquer tipo de competição que tem, nós estamos lá todos os dias. A ESPN, durante muitos anos, foi a única TV no Brasil todo a cobrir os Jogos Abertos do Interior, que é uma das competições mais tradicionais do interior do estado de São Paulo, que a gente chama de Olimpíada Caipira, porque já às vezes tem 7, 8, 10 tem mais de 60 anos, tem, né, tem quase mais de 70. Eu mesmo já cobri vários Jogos Abertos, é muito divertido, você vê muitas histórias, nós estamos lá cobrindo o esporte. Mas você acha que a TV comercial não devia fazer isso, a TV aberta? Não, aí dá uma cobertura para isso também? Olha, a cobertura, quando você fala... Não, claro, é difícil você dizer aqui o que a TV aberta deve fazer, o que a TV fechada deve ou não deve fazer. A TV fechada, hoje em dia, elas são muito focadas em determinados nichos e é ali que elas têm que focar. As TVs abertas, elas têm ali os seus interesses gerais e globais, e aí é uma coisa um pouco mais... Cada um tem que decidir o que quer fazer, o que vale a pena para eles. Agora, né? É difícil definir, dizer o que deve ou não deve. Mais difícil ainda é separar onde é que começa a função social da TV, né? A função de educar, a função de ser o watchdog, enfim, especialmente quando a gente vê corrupção em confederação, amadorismo na gestão da confederação, são funções necessárias, enfim, isso tem que haver. Por outro lado, é o tipo de pauta, digamos assim, que aparece eventualmente, especialmente quando há um escândalo maior, enfim, quando há alguma coisa muito séria. Porque o que de fato chama a atenção, o que dá o brilho, o curling, por exemplo, os jogos de inverno, eles são plasticamente bonitos, eles são legais de se ver. Da mesma forma, o espetáculo de uma modalidade olímpica e tal. Né? Exato, é uma coisa que a pessoa vai ver porque é interessante. Que bobagem interessante essa daqui. Exato. Agora, puxando de novo para a função social da mídia, falando na ESPN, um programa que eu adoro é o Segredos do Esporte, que o Paulo Calçade faz com entrevistas com profissionais, com gente dos bastidores, tentando de alguma forma encontrar o que está por trás da evolução do atleta, né? E isso, de certa maneira, a mídia, de alguma forma, disponibiliza, né? Oferece para o seu público. Aí eu vou um pouco mais longe, quer dizer, claro que a mídia, tanto aberta quanto fechada, as próprias confederações, enfim, elas têm um papel. Agora, culturalmente, o Brasil, infelizmente, tem uma inércia monoesportiva muito forte, né? Eu, por exemplo, sou meio gordinho, não fui muito bem na educação física, mas na educação física a gente tinha basicamente futebol, né? Eram pouquíssimas as escolhas que a gente fazia para handebol, para ginástica, para basquete, voleibol, entre outras, que podem, de alguma forma, estar mais próximas a biotipos, a própria evolução que um jovem vai ter. É uma questão cultural, que vai além da presença da mídia, vai além do fato dos Jogos Olímpicos estimularem, servirem de fagulha para uma mãe ou um pai. Puxa, acho que o meu filho pode fazer natação, pode fazer badminton. Claro, ele tem que ter, os Jogos Olímpicos estimulam, mas depois você tem que ter uma consequência, né? Onde vai dar continuidade a isso? É na escola? Tem educadores suficientes nas escolas para dar continuidade a isso? Essa é uma pergunta que eu acho que cabe fazer, né? Não, essa é uma pergunta que deve fazer, porque se a gente for falar em termos de esporte em geral no Brasil, a gente tem que começar a pensar qual é a política de esporte que o Brasil quer adotar como país para fazer crescer produzir grandes atletas. Então vai ser
desde criança, vai atuar na escola, porque não existe uma política de esporte, como existe em outros grandes países desenvolvidos esportivamente. Essa é uma coisa. Do outro lado como é que as TVs, os meios de comunicação e a mídia devem tratar isso? Isso vai tratar cada um de acordo com o seu próprio posicionamento, tanto à frente do mercado como para si mesmo. Eu só posso falar em nome da ESPN, dos canais ESPN aqui no Brasil, e eu posso dizer que tanto no Brasil como no mundo todo e no próprio Estados Unidos, onde é a base que nasceu lá, a ESPN, que o comprometimento dos canais ESPN aqui com a informação, com a verdade, com a história, para realmente desmascarar o que precisa ser desmascarado, para louvar o que precisa ser louvado, para ir atrás de denúncias, para ouvir a outra parte e tudo mais. O nosso jornalismo, ele não se limita a ler releases distribuídos por órgãos oficiais. A ESPN Brasil foi um dos primeiros canais, por exemplo, a denunciar os desmandos do Mamed na Confederação Brasileira de Judô. Isso é fundamental, quer dizer, isso... Entendeu? Essa eu sei, porque eu ainda estava fazendo a parte de jornalismo, me lembro muito bem dessa briga toda com ele. Então, é uma das... briga muito com o Ricardo Teixeira, por exemplo, fazer várias denúncias sobre o que acontece por lá. Mas, por outro lado, nós temos um programa chamado Caravana do Esporte, que leva o esporte a comunidades de baixa renda, mostrando como é que você pode começar a fazer uma iniciação do moleque para jogar futebol com uma bolinha feita de meia, como é que você faz redes usando rede de pescador nos lugares onde tem ali, dando iniciação esportiva e também treinando os professores locais para que esse aprendizado permaneça lá na comunidade. Então, esse já é um projeto que já dura 4 anos aqui da ESPN Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente valoriza os profissionais que têm a informação completa. Eu não quero um repórter mal informado, um editor que não sabe escrever o nome certo da Andréia no script que está fazendo, que não sabe dizer qual é a categoria que ela luta, o que ela lutou, o que deixa de fazer. Então, tudo depende da posição individual de cada um. É evidente que a gente não pode aqui dizer... eu não posso dizer o que cada televisão deve fazer. Eu sei o que nós, na ESPN, faz e espera que todos os seus funcionários façam também. E é por isso que a gente gosta de fazer esse trabalho lá. Vão fazer comparações, se na Record, na Globo, na Sport TV ou na Band Esporte é diferente... Ótimo, é ótimo que tenham pessoas diferentes e pensamentos diferentes para poder levar essa coisa para frente. Kitty, mais um intervalinho. Nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje sobre a cobertura dos Jogos Olímpicos na televisão. Nós voltamos já.